Oi, galera. Então, essa é a segunda videoaula, né? E hoje eu vou falar sobre a tabela periódica, sobre moléculas e compostos moleculares e sobre massa atômica. Começando falando sobre a tabela periódica. A tabela periódica, a gente sabe, né? Ela é composta dos elementos que foram descobertos e ela foi feita para organizar esses elementos. No total, possui 118 elementos. A tabela periódica ela é composta por períodos, que são as linhas horizontais, né? E apresentam 7 períodos, que o número de períodos corresponde ao número das camadas ocupadas por elétrons no átomo de determinado elemento. Ela também é composta pelos grupos ou pelas famílias, que são as colunas verticais, e elas são numeradas de 1 a 18. E as famílias, elas são grupos que têm propriedades semelhantes, grupos de elementos que têm propriedades semelhantes. E aí, algumas das famílias da tabela periódica, elas recebem nomes específicos. A família 1A, que é a primeira família, é o grupo dos metais alcalinos. A 2A, os metais alcalinos terrosos. Aí, do 3 até o 12, é chamada as famílias B, que são dos metais de transição internos. Aí continua depois na família 13, também chamada de 3A, que é a família do boro. A 14, que é a 4A, a família do carbono. A 15, 5A, família do nitrogênio. A 16, 6A, que é chamada de família dos calcogênios. A 17, 7A, que é a família dos halogênios. E a 18, 8A, que é a família dos gases nobres. E aí, na parte de baixo da tabela, no sexto e sétimo período da parte 3B, estão os elementos de transição externa. No período 6 da família 3B são os latanídeos, e no período 7 da família 3B são os actinídeos. As moléculas, elas são, né, um agrupamento simples de 2 ou mais átomos unidos. A gente tem os exemplos, né, da água, de outras moléculas, e os compostos moleculares, eles são substâncias formadas pela união de 2 ou mais elementos que são unidos através de ligações covalentes, resultando em moléculas neutras. Ou seja, todos os compostos moleculares são moléculas, mas nem todas as moléculas são compostos moleculares. Por quê? Porque as moléculas, elas podem ser do mesmo elemento, agrupamentos do mesmo elemento ou de elementos diferentes. Já os compostos moleculares, eles são só de elementos diferentes. E aí, para a gente calcular a massa as moléculas, né, são um conjunto de átomos. Para a gente conseguir calcular a massa de um único átomo, a gente vai utilizar o cálculo da massa atômica. A massa atômica, né, como a gente sabe, é a unidade que faz referência à massa de um átomo. Ela pode ser medida em unidades de massa atômica, né, ou em gramas por mol. E na tabela periódica, ela é representada como o maior valor. Ali no quadradinho dos elementos é o maior valor. É a medida, né, das massas atômicas de todos os isótopos de um elemento. Ou seja, se um elemento ele tiver diferentes números de prótons, por exemplo,
um mesmo elemento tiver diferentes números de prótons de um para o outro, vai ser feita uma média ponderada de acordo com a abundância desse elemento na natureza. Mas se ele não tiver isótopo, ou seja, se não tiver elementos com o mesmo número de prótons, o cálculo vai ser feito só como prótons mais nêutrons, que é o que a gente conhece da química ali do ensino médio, etc. Já se ele tiver, vai ser feita uma média ponderada de acordo com a abundância desse elemento na natureza. E também é importante ressaltar, né, como uma curiosidade assim, que a massa atômica ela é utilizada também no cálculo da massa molar. Oi, galera! Então, essa é a segunda videoaula, né? E hoje eu vou falar sobre a tabela periódica, sobre moléculas e compostos moleculares e sobre massa atômica. Começando falando sobre a tabela periódica. A tabela periódica, a gente sabe, né? Ela é composta dos elementos que foram descobertos e ela foi feita para organizar esses elementos. No total, possui 118 elementos. A tabela periódica ela é composta por períodos, que são as linhas horizontais, né? E apresentam 7 períodos, que o número de períodos corresponde ao número das camadas ocupadas por elétrons no átomo de determinado elemento. Ela também é composta pelos grupos ou pelas famílias, que são as colunas verticais, e elas são numeradas de 1 a 18. E as famílias, elas são grupos que têm propriedades semelhantes, grupos de elementos que têm propriedades semelhantes. E aí, algumas das famílias da tabela periódica, elas recebem nomes específicos. A família 1A, que é a primeira família, é o grupo dos metais alcalinos. A 2A, os metais alcalinos terrosos. Aí, do 3 até o 12, é chamada as famílias B, que são dos metais de transição internos. Aí continua depois na família 13, também chamada de 3A, que é a família do boro. A 14, que é a 4A, a família do carbono. A 15, 5A, família do nitrogênio. A 16, 6A, que é chamada de família dos calcogênios. A 17, 7A, que é a família dos halogênios. E a 18, 8A, que é a família dos gases nobres. E aí, na parte de baixo da tabela, no sexto e sétimo período da parte 3B, estão os elementos de transição externa. No período 6 da família 3B são os latanídeos, e no período 7 da família 3B são os actinídeos. As moléculas, elas são, né, um agrupamento simples de 2 ou mais átomos unidos. A gente tem os exemplos, né, da água, de outras moléculas, e os compostos moleculares, eles são substâncias formadas pela união de 2 ou mais elementos que são unidos através de ligações covalentes, resultando em moléculas neutras. Ou seja,
Todos os compostos moleculares são moléculas, mas nem todas as moléculas são compostos moleculares. Por quê? Porque as moléculas elas podem ser do mesmo elemento, agrupamentos do mesmo elemento ou de elementos diferentes. Já os compostos moleculares, eles são só de elementos diferentes. E aí, para a gente calcular a massa as moléculas, né, são um conjunto de átomos. Para a gente conseguir calcular a massa de um único átomo, a gente vai utilizar o cálculo da massa atômica. A massa atômica, né, como a gente sabe, é a unidade que faz referência à massa de um átomo. Ela pode ser medida em unidades de massa atômica, né, ou em gramas por mol. E na tabela periódica, ela é representada como o maior valor. Ali no quadradinho dos elementos é o maior valor. É a medida, né, das massas atômicas de todos os isótopos de um elemento. Ou seja, se um elemento ele tiver diferentes números de prótons, por exemplo, um mesmo elemento tiver diferentes números de prótons de um para o outro, vai ser feita uma média ponderada de acordo com a abundância desse elemento na natureza. Mas se ele não tiver isótopo, ou seja, se não tiver elementos com o mesmo número de prótons, o cálculo vai ser feito só como prótons mais nêutrons, que é o que a gente conhece da química ali do ensino médio, etc. Já se ele tiver, vai ser feita uma média ponderada de acordo com a abundância desse elemento na natureza. E também é importante ressaltar, né, como uma curiosidade assim, que a massa atômica ela é utilizada também no cálculo da massa molar. Oi, galera. Então, essa é a segunda videoaula, né? E hoje eu vou falar sobre a tabela periódica, sobre moléculas e compostos moleculares e sobre massa atômica. Começando falando sobre a tabela periódica. A tabela periódica, a gente sabe, né? Ela é composta dos elementos que foram descobertos e ela foi feita para organizar esses elementos. No total, possui 118 elementos. A tabela periódica ela é composta por períodos, que são as linhas horizontais, né? E apresentam 7 períodos, que o número de períodos corresponde ao número das camadas ocupadas por elétrons no átomo de determinado elemento. Ela também é composta pelos grupos ou pelas famílias, que são as colunas verticais, e elas são numeradas de 1 a 18. E as famílias, elas são grupos que têm propriedades semelhantes, grupos de elementos que têm propriedades semelhantes. E aí, algumas das famílias da tabela periódica, elas recebem nomes específicos. A família 1A, que é a primeira família, é o grupo dos metais alcalinos. A 2A, os metais alcalinos terrosos. Aí, do 3 até o 12, é chamada as famílias B, que são dos metais de transição internos. Aí continua depois na família 13, também chamada de 3A, que é a família do boro. A 14, que é a 4A, a família do carbono. A 15, 5A, família do nitrogênio.
A 16, 6A, que é chamada de família dos calcogênios. A 17, 7A, que é a família dos halogênios. E a 18, 8A, que é a família dos gases nobres. E aí, na parte de baixo da tabela, no sexto e sétimo período da parte 3B, estão os elementos de transição externa. No período 6 da família 3B são os latanídeos, e no período 7 da família 3B são os actinídeos. As moléculas, elas são, né, um agrupamento simples de 2 ou mais átomos unidos. A gente tem os exemplos, né, da água, de outras moléculas, e os compostos moleculares, eles são substâncias formadas pela união de 2 ou mais elementos que são unidos através de ligações covalentes, resultando em moléculas neutras. Ou seja, todos os compostos moleculares são moléculas, mas nem todas as moléculas são compostos moleculares. Por quê? Porque as moléculas, elas podem ser do mesmo elemento, agrupamentos do mesmo elemento ou de elementos diferentes. Já os compostos moleculares, eles são só de elementos diferentes. E aí, para a gente calcular a massa as moléculas, né, são um conjunto de átomos. Para a gente conseguir calcular a massa de um único átomo, a gente vai utilizar o cálculo da massa atômica. A massa atômica, né, como a gente sabe, é a unidade que faz referência à massa de um átomo. Ela pode ser medida em unidades de massa atômica, né, ou em gramas por mol. E na tabela periódica, ela é representada como o maior valor. Ali no quadradinho dos elementos é o maior valor. É a medida, né, das massas atômicas de todos os isótopos de um elemento. Ou seja, se um elemento ele tiver diferentes números de prótons, por exemplo, um mesmo elemento tiver diferentes números de prótons de um para o outro, vai ser feita uma média ponderada de acordo com a abundância desse elemento na natureza. Mas se ele não tiver isótopo, ou seja, se não tiver elementos com o mesmo número de prótons, o cálculo vai ser feito só como prótons mais nêutrons, que é o que a gente conhece da química ali do ensino médio, etc. Já se ele tiver, vai ser feita uma média ponderada de acordo com a abundância desse elemento na natureza. E também é importante ressaltar, né, como uma curiosidade assim, que a massa atômica ela é utilizada também no cálculo da massa molar.